Em 10 de setembro de 1912, às 10 horas da noite, Kafka começou a escrever O Veredito. Quando terminou, por volta das 6 horas da manhã do dia seguinte, totalmente esgotado, apontou em seu diário que havia descoberto como tudo poderia ser dito. Que tudo é esse que poderia ser dito? E caramba, um livro que Kafka escreveu literalmente da noite para o dia. Esse é o Veredito, a dica de leitura que trago para vocês nessa semana. Assiste até o final, roda a vinheta. O Veredito é um pequeno conto escrito por Kafka, também para a sua noiva, Felice Bauer, assim como a Metamorfose. Aliás, ele está junto com a Metamorfose nessa versão de bolso. E também é um livro onde o personagem nada mais é do que o próprio Kafka. Claro que o Kafka, através dos olhos de Kafka, no mundo kafkaniano, mas não deixa de ser. O personagem principal aqui é o George Bandman, que é quem? É um jovem, também nos seus 30 anos, assim como era o caso do Gregor na Metamorfose, e esse ainda mais bem sucedido. Ele é, de certa forma, um burguês, um capitalista, que vive numa cidade do interior com muito dinheiro, administrando a fábrica da sua família junto com o pai. Ele então encontrou uma mulher e que lhe faz feliz e ele quer casar. Só que se você conhece os contos de Kafka, sabe que essa história não vai terminar como nos contos de fada da Disney. A coisa vai ficando introspecta, a coisa vai ficando pesada, porque o George ele tem um amigo que de certa forma fez tudo diferente dele. Um amigo que, em vez de ficar na sua pequena cidade levando os grandes negócios da família, saiu pelo mundo, quase como um hipster. Aliás, a gente está falando aqui da passagem do século XIX para o século XX, mas alguém que foi em busca dos seus sonhos, foi para um país distante, viver uma vida louca. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Seguir as artes e nem pensar em se casar. E ele começa então a falar sobre esse amigo para sua noiva. Sua noiva nem sabia da existência desse amigo e acha até bom que ele nem tenha esse tipo de amigo. Mas já que é um amigo, então que convide ele para vir ao casamento. Jorge então vai para casa para falar com o pai, para perguntar se o pai tinha enviado essa carta para um amigo. Só que o pai, debilitado, aparentemente doente, começa então a falar as suas verdades para o filho. Começa a falar da morte da mãe, que o filho talvez não tenha sentido, ou pelo menos não tenha sentido da mesma forma que ele sentiu, não se abalou, e que, passando por cima do cadáver da mãe, já estava organizando um casamento que, claro, ele era contra. E este amigo é colocado no paredão. Dá até para duvidar da existência dele. Ao mesmo tempo, podemos enxergar esse amigo como o passado do George, ou ainda melhor, sobre os seus sonhos artísticos de ser escritor, e não de seguir a vida burguesa numa empresa. Isso reflete muito bem os pensamentos internos do Franz Kafka, que seguia a sua vida na sociedade administrada como um
gerente, como alguém que crescia na empresa rumo à diretoria, assim como uma vida de um escritor genial, mas pouco reconhecido, muito introspectivo, de textos pesados, onde também a sua paixão pela noiva talvez não fosse uma paixão tão grande assim, fosse mais uma questão de negócio, fosse mais uma questão para se afastar de certos vícios do passado, e o livro vai se complicando, o pai do George vai falando as coisas que pensa, e o George vai reagindo, e se torna uma discussão também muito intimista das diferenças de gerações, de uma briga de pai para filho, do confronto entre o desejo e a necessidade, entre a razão e a emoção. E um pequeno texto vai se tornando um grande livro com um final que só Kafka poderia fazer. Pai dá o veredito. E, bom, você tem que ler para saber o que acontece depois disso. Não se esqueça de dar o gostei, de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Obrigado, valeu e até a próxima! Pessoal que assistiu até aqui, aproveitar que esse vídeo foi um pouquinho mais curto, para dizer que após essas primeiras leituras iniciais, que fiz aí no mês de janeiro, neste fevereiro, já marcando aí o fim de férias, né? Então eu estou organizando, no caso, criando material para as turmas de séries que eu vou assumir, que eu ainda não tenho material criado, e revisando o material que eu criei para as turmas que eu já lecionava tradicionalmente. Eu estou lendo e relendo, então, 3 livros didáticos. Sociologia hoje, inclusive aquele curso de Sociologia foi baseado aqui, curso que está no canal Filosofia Hoje. O Iniciação à Filosofia, da Marlene Chauí. E o Filosofando, da Maria Lúcia de Ruda Aranha. Então eu estou lendo esses 3 livros para montar os cursos que vou aplicar com meus alunos. E, claro, eles vêm aqui por dicas de leitura, até porque, a princípio, no site das editoras tem versões digitais deles disponíveis, né? E eu estou gostando bastante de todos eles. Cada um tem suas características especiais, mas os 3 são muito bons. E também fica essa avaliação salva para você que for professor, puder até escolher entre um ou outro na hora de selecionar o livro didático para os alunos. Então é isso, aguardo vocês nas próximas semanas. A princípio, sempre na segunda-feira, vai ter uma nova dica de leitura.